Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma EBD online, que, como sempre, nosso alvo, anelo, é que você desfrute do conhecimento da Palavra de Deus e possa contribuir na sua igreja, na sala da escola dominical, o superintendente, o professor, o aluno, podendo melhor servir ao povo de Deus. Esse é o nosso alvo. É o nosso desejo que o povo de Deus, como está em 2 Pedro 3,18, cresça cada vez mais no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Lembrando que o propósito da Bíblia, como palavra de Deus, é gerar em nós um novo nascimento, fé, estabilidade. E assim nós estamos aqui. Hoje acompanhado do pastor Luiz, também do irmão César, que sempre está conosco, e aqui o Caio e Nina, que nos acompanham. Outros faltaram hoje, porque alguns estão doentes, né? E também estamos em festa. E nós queremos agradecer a Deus pela sua presença. Você que aos sábados está sempre aí conectado, mandando a sua palavra, orando por nós, colocando uma palavra. É claro, meus irmãos, não tem como eu responder a todos, mas fica aqui minha palavra de gratidão, de reconhecimento e também de amor para com todos. Espero que estejamos sempre afinados, unidos em Cristo, crescendo na sua palavra. E brevemente, juntos, estaremos lá nas mansões celestiais, onde não haverá mais separação. Portanto, nós vamos iniciar orando. Pastor Luiz vai orar e nós queremos também manifestar aqui nossos sentimentos, aqueles que estão passando por provas, lutas, se tem um pai enfermo, a mãe, o tio, alguém no mundo das drogas, alguém que está sofrendo, nós estamos sempre orando por vocês. A nossa equipe aqui comunica os casos e aqueles que estão doentes, nós estamos empenhados em orar por todos, em nome de Jesus. Que Deus conforte aquele que perdeu um tio, um irmão, o pai, uma amiga, a esposa. A paz de Deus vai estar no coração de vocês. Portanto, vamos orar agora, iniciando esse trabalho. Bendito Deus, eterno e soberano Pai, louvamos o Teu nome nesta hora, meu Deus, agradecidos pela oportunidade de estarmos transmitindo a Tua palavra. Meu Deus eterno, rogamos a Ti as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias, para que esta palavra possa produzir efeitos, ó Pai, em cada coração, aonde ela puder chegar. Meu Deus amado, os irmãos que estão nos acompanhando agora, que eles possam ser edificados pela bênção da Tua palavra. Meu Deus, continua abençoando, conduzindo, dirigindo o nosso pastor presidente na ministração da Tua palavra, para que haja crescimento, edificação, meu Deus amado, através do ensino genuíno da Tua parte. Meu Deus, nos abençoa, se conosco, dirige nossas vidas em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos iniciar. Já está aqui no quadro a nossa lição de número 8. Está aqui, Naamã é curado de sua lepra. É a lição escrita pelo pastor Clayton, está aqui. Os que têm essa lição podem acompanhar. Quem não tem escola dominical, como alguns colocaram que na sua igreja não tem, não se preocupe. Nós estamos explorando a Bíblia e você vai ficar com o conhecimento da passagem bíblica explicada exegeticamente, hermeneuticamente, ok? Isso aqui é para orientação, porque nós da Assembleia de Deus temos essa escola dominical e outros ministérios também. Mas se você não tem, se tem um curso de Bíblia lá na sua igreja, o conhecimento aqui vai lhe ser muito útil, ok? Também acompanha um livro de apoio da nossa CPAD para abençoar a sua vida. Nós temos aqui, primeiro ponto, Naamã, o chefe do exército sírio, ok? Segundo, o mergulho no rio Jordão. Terceiro, Geazi é acometido da lepra. O texto bíblico é o capítulo 5. Aqui tem os versículos que o autor da lição separou, mas você vai ler por completo o capítulo 5 de 2 Reis, para você ser abençoado com o conhecimento da palavra. Aqui do lado são os apontamentos ou as análises que eu faço da leitura do livro de apoio, colocando aqui esses pontos para que fique melhor para você. E aqui desse lado é a análise do texto bíblico em essência.
que nós colocamos. E aqui eu coloco as palavras em hebraico, que nós iremos falar aqui, para que você possa também fazer menção delas lá na sua aula. Então nós temos aqui 3 partes: a lição, nossa análise do comentário bíblico e os nossos apontamentos que são feitos do nosso livro, ok? Vamos começar com a análise do texto. Pastor, comece lendo o capítulo 5 de 2 Reis. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras anotai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Muito bem. Essa leitura, ela foi necessária porque você só vai compreender toda essa realidade se atentar para isso, ok? O pastor leu do versículo 1 até o versículo 10. Depois a gente prossegue com a leitura. Qual é a primeira coisa que nós vamos analisar no texto? Versículo 1 a 2. Quem era Naamã? Ok? Quem era Naamã? É claro que o texto, ele vai fazer declarações, ele vai pintar alguns adjetivos sobre a pessoa de Naamã. Naamã está aqui, eu coloquei aqui o Vav, iniciando, que quer dizer Ve-Naamã e Naamã, que na verdade esse nome aí ele fala de amabilidade. Amabilidade. Pelo aspecto bíblico, nós temos 2 concepções sobre essa palavra ou esse substantivo Naamã. Era um filho de Bela, da família de Benjamim. Mas também tem-se a segunda conotação. Naamã aqui está sendo tratado como comandante carregado do exército da Síria, que procurou o profeta Eliseu e recebeu o milagre. Então, qual é a primeira informação textual? Você tem Naamã, que quer dizer amabilidade, está aqui no hebraico, Ve-Naamã, ok? Amabilidade, era o comandante do exército da Síria. Perceba que você pode analisar que há um nome também de Naamã, como filho de Bela, de Benjamim, mas nós não estamos tratando desse homem. Então, a primeira coisa, você está tendo o significado do nome Naamã. Eu anotei aqui, em segundo lugar, você pode observar que o texto, ele vai começar, só o verso primeiro, pastor. E como Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Então o que acontece? O texto, ele começa descrevendo o nome Naamã,
mas em seguida ele prossegue dando as qualidades desse homem. Nós podemos analisar que há um propósito do autor em realçar essas características de Naamã. Sabe por quê? O propósito aqui, na verdade, ele começa descrevendo essas qualidades que são grandiosas desse comandante, para dar destaque ao grande milagre que vai acontecer, envolvendo aí essa pessoa tão poderosa, essa pessoa de destaque, ok? Então é por isso que o texto começa dando ênfase à qualidade, não é qualquer uma pessoa, ou seja, vamos colocar de modo mais claro, não é um Zé Ninguém. O milagre vai acontecer com alguém que é importante, que é poderoso, que é da elite, que é influente, e vocês dois sabem que gente influente, que gente da elite, que gente grandiosa, tem preconceito com crença, com religião, não quer procurar um pastor, não quer procurar um líder, porque ele se acha, ok? Então, o texto começa dando ênfase às características desse homem para mostrar o tamanho do milagre. Ok? Para mostrar o tamanho do milagre. E aí você tem a segunda descrição, verso 2. Como é que diz o verso 2? E saíram tropas da Síria. Pronto, e saíram o quê? Tropas da Síria. Está aqui, olha, arameu, na verdade aqui é exaltado. Essa palavra Aram, também ela tem dois sentidos. Tanto fala da nação, ok? Fala da nação, do povo da Síria, como também se você ler Gênesis capítulo 10, 22, está falando de um filho de Sem. Está falando de um filho de Sem. Então você aí tem essa palavra Aram, que quer dizer ou arameu exaltado, já Aram quer dizer alto, famoso. E o interessante é que eu coloco aqui que a Síria, ela estava estendida desde o norte da Palestina até os vales dos rios Tigres e Eufrates. Aí você pode ler Números 23, o versículo 7. Então, eu estou dando aqui algumas descrições para amanhã você trabalhar na sala de aula essa questão. Mas agora nós podemos analisar que o texto ele vai começar descrevendo quem era Naamã. Vamos lá, verso 1. Qual é a primeira coisa que é dito aí dele? Vamos lá. Chefe do exército do rei da Síria. Ele era chefe do exército do rei da Síria, ou seja, olhe para cá, quando se diz que ele era chefe do exército do rei da Síria, esse homem, ele era visto pela pátria da Síria, pelos sírios, como um grande homem que dava vitória, ou vitórias a eles. Eu posso dizer que a nação da Síria via Naamã como um patrimônio grandioso, porque ele era um general que trazia grandes vitórias para a Síria. Então esse homem, ele era visto como um poderoso, ele era um herói. Nós vamos já mostrar isso. Ele era um herói, ele era um homem que trazia vitórias para a Síria. Isso, ele era um homem de confiança. Então a primeira coisa que nós podemos analisar, vai seguindo aí a leitura. Era um grande homem diante do seu senhor. Olha aí, ele era um grande homem. Olha a palavra aqui no hebraico. Aqui nós temos Hayá Ish Gadol. Aqui ele era um grande homem, ok? Perante a face, ou seja, a face dele era levantada diante do rei. Vai a segunda coisa, como é que diz? E de muito respeito. Aí vocês podem observar em segundo lugar, que o texto está dizendo que ele era um homem de grande conceito, do hebraico é nassar. Essa palavra nassar, ela quer dizer aqui de grande conceito. Mas o interessante é que essa palavra ela fala de erguer, carregar, tomar, levantar. E aí esse respeito, olha aqui, esse respeito, ele não era por acaso. O rei não respeitava Naamã só por causa do dinheiro, só por causa da tradição familiar. O rei respeitava e ele tinha conceito porque ele era homem de guerra. Ele era homem que trazia sucesso para a sua nação. Qual é a primeira coisa que nós podemos analisar?
há muitos que querem respeito, há muitos que dizem assim: vocês me respeitem aqui na igreja, líderes, professores. Mas o respeito aqui era conquistado pelo trabalho dele. Olha para cá, está filmando direito aí, César? Quem vive a vida trabalhando na sinceridade, na honestidade, todo mundo tem que respeitar. Não é assim? Nem que não goste de você, nem que não admire você, nem que não aceite seus ensinos, mas se você é uma pessoa sincera, verdadeira, trabalha, conquista as coisas na vida, você pode entender claramente que as pessoas vão lhe respeitar, é pelo que você realmente faz e você conquista. Não é assim? Porque há muitos que ficam: vocês me respeitem, eu sou pastor aqui, me respeitem, eu sou professor nesta sala. Queres respeito? Trabalhe. Queres respeito? Se envolva com a palavra, se envolva com as atividades. É isso que é importante. Então o texto aqui mostra que Naamã, ele vai ter o respeito, sabe por quê? Porque ele era um homem que trabalhava, ele trazia vitórias. Quando você é uma pessoa sincera, o prefeito te respeita, a autoridade te respeita, até o pastor, quando vê que você é uma pessoa sincera, também te respeita. Não é assim? Prossegue aí com a leitura, por favor. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Olha, e esse varão homem valoroso, eu até coloquei aqui, ó, Gibor, ele é chamado aí de herói. Há uma tradução que chama ele de herói. E quando você atenta aí para essa palavra, para esse adjetivo, Gibor, quer dizer forte, quer dizer valente, homem corajoso. Como é que diz o final aí da tradução? Homem valoroso. Olha, homem valoroso é a palavra Gibor, que é a palavra também corajoso, valente. Então vocês estão vendo? Quando a Bíblia começa a descrever quem era Naamã, ele era um homem de conceito, era um grande homem, Isgadol, ele era um homem de grande respeito, porque na verdade ele trazia vitórias para o povo. Ah, verdade. Então você está vendo aqui primeiro quem era Naamã. E qual é a primeira coisa que nós podemos observar aqui, pastor? É que esse homem, ele tem conquistas, esse homem, ele tem sucesso, porque ele trabalhava, porque ele era um homem que tinha uma vida ilibada e assim por diante. Então você pode observar aqui que outra coisa interessante é que a Bíblia vai fazer a menção desse relato, do milagre de Naamã por duas razões. Primeiro, Deus agora, pastor Luiz e professor César, Deus agora queria fazer o ministério de Eliseu tornar-se público. É aqui que começa o ministério público de Eliseu. Vocês sabem que os outros milagres, como por exemplo do capítulo 4, da viúva, da mulher que ressuscita, tudo foi fechado. Mas agora Deus vai querer mostrar o ministério do profeta Eliseu de modo público. É por isso que envolve o rei de Israel, envolve o rei da Síria, envolve a mulher de Naamã, envolve a menina, envolve os soldados, em geral envolveu muita gente, porque Deus queria tornar o ministério do profeta Eliseu o quê? Público. E eu quero colocar aqui, para vocês terem uma ideia, eu quero destacar aqui, que há homens de Deus que têm um ministério mais extenso e mais público. Vocês entenderam agora? Há homens de Deus na terra que têm um ministério mais elevado do que outro. Preste bem atenção. Eu não estou dizendo que há pessoas na terra que têm um ministério mais santo do que outro, que ele seja mais crente do que o outro, que ele seja de mais comunhão com Deus do que o outro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na obra de Deus existem obreiros que têm um ministério de maior extensão, que têm um ministério de maior visibilidade. Por exemplo, eu vou ser claro aqui com vocês. Eu poderia me comparar com o Billy Graham? Não. O Billy Graham teve um ministério mundial. Sim ou não? Mundial. Pronto.
tem pessoas que têm um ministério apenas local. Deus só chamou ele para ser pastor ou mestre naquela localidade. Sim ou não? Tem outros que têm um ministério de ensino nacional. Outros têm um ministério regional. Outros têm um ministério universal. O maior problema hoje é que, às vezes, quem tem um ministério local quer criticar o que tem um ministério o quê? Nacional, ou então regional, ou então mundial. Aí, às vezes, ele fica, é porque estão idolatrando ele. É porque, queridos, é claro que se Deus usa um pregador, se Deus usa um professor, se Deus usa um doutor, as pessoas vão espalhar o nome dele. Vão espalhar o nome dela, sim ou não? Sim. Mas isso não quer dizer que aquele que tem um ministério de maior proporção, um ministério grandioso, o que tem um ministério pequeno também é abençoado por Deus ou não é? Sim, é. Então olha para cá, tá filmando direito, irmão? Tu que tem um ministério grande, não despreze quem tem um ministério pequeno. E quem tem um ministério pequeno, não despreza quem tem um ministério o quê? Grande. Por quê? Porque Paulo diz claramente que nenhum é alguma coisa. Quem faz crescer é o Senhor. Está lá em 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 3. Só para os irmãos terem uma ideia. Veja aí rapidinho. 1 Coríntios 3, veja o 5, 7. É honra. E isso porque tem um bocado aí, eu vou já falar isso aí. Vamos lá, como é que diz? Pois quem é Paulo? Olha aí, quem é Paulo? E quem é Apolo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Olha, o que Deus deu a cada um. Vai, o que mais? Eu plantei. Apolo regou. Mas Deus deu crescimento. Então olha para cá. Se Deus deu o ministério para alguém de nível nacional, glorifique a Deus, porque o Deus que trabalha em ti, que te deu o ministério local, vocês dois estão contribuindo para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Agora, irmão, hoje tem inveja demais. Não é assim? Hoje tem competição demais. Hoje tem intriga demais. Às vezes alguém começa a crescer, Deus abençoa ele na internet, abençoa na igreja, abençoa mundialmente. E alguém começa, eu não sou pregador de internet. Você tem que ser pregador de internet, pregador de rua, pregador de casa, pregador no cabaré, pregador para motel, pregador para tudo. Agora é o seguinte, se Deus te chamou só para tu estar no palácio, porque a Bíblia diz que Deus colocou Daniel aonde? Palácio. No palácio. Tem pregador e tem homem que Deus chama para ir para onde? Para o palácio. Agora tem pregador que Deus chama ele para o mato, para as ruas, para as vielas, para os cabarés. Tem lugar que Deus coloca, e olha para cá, outra coisa, não faça essa distinção. O fulano de tal é doutor, não pode pregar no mato. Deus não está ligando para ter o título não, pode acabar com isso. Fulano de tal, ele tem vários títulos. Eu conheço um amigo meu, que ele é doutor formado em Dallas, em linguística, e ele está trabalhando lá no meio do mato, nos índios, ok? Olha para cá, porque tem muitos que diz, fulano de tal é um doutor, esse lugar aí não é para ele. Eu já vi isso. Fulano de tal é um grande pastor, essa igrejinha não é para ele. Olha para cá, igreja de Jesus é de Jesus, e qualquer alma é valiosa para Deus. Eita, glória a Deus, não é assim? Qualquer alma é valiosa. Olha, se tiver um cantor que só quer cantar a igreja grande, esse cantor não é de Deus. Se tiver um pregador que só quer pregar a igreja grande, esse pregador não é de Deus. Porque o homem de Deus sabe que o ministério dele não depende dele, depende da graça de Deus. Glória a Deus. Eu plantei, Apolo regou. Agora, tá filmando direito? Agora olha para cá. Deus tem um ministério para cada um de nós. Sim ou não? Tem uns que Deus vai botar onde? Diga aí no microfone. No palácio. No palácio. Tem outros que ele vai botar onde? Lá nas favelas, nos becos. Tem um que ele vai botar na cidade famosa, sim ou não? Sim. Mas tem outro que ele vai botar onde? Lá no meio do mato. Lá do meio do mato. E agora porque ele está no meio do mato, ele não é homem de Deus? É homem de Deus. Olha para cá, olha para cá. Querido pastor, você que está na cidade que às vezes o nome dela quase nem aparece no mapa. Você que não tem nome na internet. Você que não está no YouTube, nem tem like. Isso não quer dizer que você não seja homem de Deus.
o ministério que você faz na sua cidade tem valor para Deus, da mesma forma que o Billy Graham fazia para o mundo. Porque para cada lugar Deus tem um. Às vezes, podia ser que o Billy Graham não ia fazer o que ele fez mundialmente lá no meio do mato. É assim ou não é? É assim. Porque Deus conhece cada um de nós. Lê bem aí Atos 9:15. Eu vou mostrar aqui para vocês. É a primeira coisa. Vamos lá. 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Parei. Para quem? Gentios. Gentio, vai lá. Reis. Rei, para quem mais? E os filhos de Israel. Pronto. Você vê que Deus disse, olha, eu vou levar Paulo, porque Deus conhecia a estrutura dele. Eu vou levar Paulo para pregar para os gentios, para pregar para os judeus e para pregar para quem? Para reis. Eu pergunto, o Paulo era mais crente do que Pedro? Fale aí. Não. O Paulo era mais crente do que Pedro? Não. Pedro era mais crente do que Apolo? Não, também Todos não. tinham o mesmo Jesus? Tinham. Agora cada um tinha ministério diferentes. É isso que eu quero dizer. Deus às vezes te chamou, meu pastor, só para tu ficar na tua cidade. Deus às vezes te chamou só para tu pregar lá para o povo daquela igreja. Isso. Agora, se tem alguém que é convidado para estar em palestra, para estar pregando, né, assim, para estar no nível nacional, glorifique a Deus, porque você tem que saber que Deus colocou ele naquele momento. É ou não é? E todos estão na mesma dispensação de Deus, né, pastor? Todos estão na mesma dispensação e trabalhando para o mesmo Cristo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento? Deus. Tem pastor que fica, eu não prego nessa convenção, eu não prego nesse evento. Fique tranquilo, tu não está pregando na tua igreja, tu não está pregando no teu bairro. E se Deus levantou outro, aprenda com o outro. Tem coisa que eu sei que Deus não me chamou para ela. Tem coisas que eu sei que Deus não me convidou para aquilo ali. Você tem que discernir isso. Então tem homens de Deus que Deus chamou para ele viver aonde? No palácio. Mas se tiver no palácio, olha para cá. Se tiver no palácio, meu pastor que está no palácio, não é para tu se achar grandão, não é para tu se achar um bichão. Tu só está ali porque Deus te colocou para fazer uma obra. Foi isso que o Mardoqueu disse para Esther. Porque a Esther estava toda bonitinha no palácio, arrumadinha, e aí não queria fazer nada. Ele disse, olha, Deus te colocou, quem sabe aí, por causa dessa situação. Mas se tu não ligar, ele vai levantar outro, porque ele é o dono da obra. Eita, glória a Deus. Então te contenta. Se o teu ministério é no palácio, como Daniel, Sadraque, Mesaque, então fique tranquilo. Mas tem homem que Deus vai pegar e botar lá na lama. Vê aí Ezequiel primeiro. Tem obreiro que Deus vai pegar ele e vai colocar no meio da pobreza. Não é assim? Vai colocar ele fora de um contexto grandioso. Olha aí, Ezequiel, primeiro, como é que diz? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos. Peraí, onde é que ele estava? No meio dos cativos. E Ezequiel era o quê? Profeta. E o que mais? Sacerdote. E ele estava onde? No meio dos cativos lá. Ele estava no meio da pobreza. Ele estava no meio de quem? Dos presos. Ele estava no meio de quem? Dos desesperados. Ele estava no meio de quem? Dos escravos. Dos oprimidos. Mas Daniel estava onde? No palácio da Babilônia. Então olha para cá. Deus vai pegar agora Eliseu e vai fazer o ministério de Eliseu ficar público. Vai se tornar maior do que o ministério de Elias. Mas Elias fez a parte dele ou não fez? Fez. Então faça a parte que Deus te deu, meu filho. Faça a parte que Deus te deu. Olha, se não estão valorizando você como você acha que merece, olha para cá. Está filmando direito aí hoje, irmão? Porque tem obreiro que diz, ninguém me valoriza. Quem te valoriza é Deus, rapaz. O próprio Paulo diz, o que é que tu não tem? O Senhor é quem te faz sobressair. Quem exalta é Deus, quem dá é Deus, quem coloca é Deus, quem tira é Deus, quem bota é Deus, te contenta. É porque tem esquema. Pode ter o esquema do diabo que tiver. Mas se Deus é contigo, Ele te levanta. E Deus vai tornar um ministério público de Eliseu agora perante todos. E aí você vem.
Aí pronto. Aí você quer ver? Agora nós temos aqui uma menina. Ela foi levada como? Diz aí. Escrava. Ela foi levada escrava. Aí vocês prestem bem atenção. É linda a Bíblia, irmão. É linda a Bíblia. Vocês querem ver? Eu falei agorinha de ministérios distintos, não é assim? Preste bem atenção como Deus usa cada um. Essa menina vai trabalhar para onde? Para quem? Para a mulher de Naamã. Ela vai trabalhar para a mulher de Naamã. E ela tá, olha aqui, essa palavra aqui, ó, katam. A palavra katam quer dizer pequeno, sem importância, sem tanto glamour. Katam, esse adjetivozinho aqui, pequeno, pequenininha, sem importância. Talvez Eliseu nunca viu essa menina. E talvez ela nunca tinha presenciado fisicamente Eliseu. Mas essa menina ouvia dizer que Eliseu era homem de Deus. Não, o que nós podemos entender é que ela foi levada cativa em uma dessas incursões, dessas idas, dessas batalhas de Naamã contra Israel. Ele levou ela cativa, não é isso? Ele levou essa meninazinha, e essa menina, Catã, pequena, insignificante, que não tem nem o nome dela aí no texto bíblico, ela está na casa, de Naamã, lá dentro da casa. E ela vê a aflição da esposa, era um objeto, eita, agora o irmão César disse, ela poderia estar amargurada, com raiva daquela nação, invadiu nossa terra, levou nosso povo, tomou gente escravo de lá. Mas eu disse agora que cada um tem um ministério. O ministério de Eliseu era grande, era famoso, mas quem é que poderia falar para a mulher de Naamã que tinha um Deus em Israel? Eita, glória a Deus. Oh, rapaz, a Bíblia é linda, não é assim? A Bíblia é linda, está aí Catã, pequeno, sem importância, e essa meninazinha vai levar. Eu li um teólogo que diz que a ida dessa menina para a casa de Naamã foi uma providência de Deus. Foi uma providência de Deus. A ida dessa menina para a casa de Naamã foi uma providência do Senhor. E essa menina, meus irmãos, como nós podemos analisar aqui, ela vai ser esse instrumento. Ela diz para a senhora, olha minha senhora, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, diante do profeta, ele seria curado da sua lepra. Olha aqui, ó. Aí no texto está assim, ó, Metsorá. Essa palavra no hebraico, Metsorá, olha aqui, ó, Metsorá, essa palavra Metsorá, ela tem uma dificuldade para alguns teólogos. Eles acham que não seria a mesma lepra que está descrita em Levítico, porque vocês podem observar que quando a lepra via, a pessoa tinha que ficar isolado, tinha que sair das suas funções. Você vê o caso do rei Uzias, ele teve que sair das suas funções, mas essa aqui não, o Naamã, ele continua, entendeu? Ele continua no meio do povo, inclusive ele vai para Israel, fala com o rei de Israel. Então acredita-se que na verdade não seria, preste bem atenção, nosso propósito aqui não é criar polêmica, mas é porque você vai ler na Bíblia, que a Bíblia diz que quem tivesse com lepra tinha que sair do contato físico das pessoas, era excluído da sociedade. Ele aqui não foi excluído da sociedade, Naamã não foi, Naamã continuou no meio da sociedade, inclusive vai ter contato com Eliseu, vai ter contato com o povo de Israel, o rei de Israel. O que na verdade esse Metsorá quer dizer é que seria uma doença de pele, não contagiosa, não no mesmo nível da lepra. É isso que alguns autores e estudiosos eles falam sobre essa questão da doença de Naamã. Mas o certo é que essa menina está na casa de Naamã. Olha, irmão, que coisa linda. Essa menina aqui, ela era famosa? Não. Essa menina aqui era importante? Não. Essa menina aqui era grandiosa? Não. Ela foi usada por Deus? Foi. Ela ganhou Naamã, sim ou não? Sim. Ela falou do Deus vivo? Falou. Então cada um tem um ministério. Viva o ministério que Deus te deu. Não existe ministério pequeno nem ministério grande. O que existe é que Deus usa cada um no seu devido lugar.
Fala aí no microfone, senão não dá certo. Um autor, ele falando dessa menina, ele disse que não importa o tamanho do instrumento, Deus usa o pincel que ele quer. Deus usa o pincel que ele quer. Então eles falam aqui dessa metzorá, como se fosse uma dermatose. E aí o correto é que eu fico com a doença de pele, ok? Eu fico com a doença de pele porque ele tem contato com essas pessoas. Então, a menina, ela vai ser um instrumento de Deus. Está aí no versículo 3, 4. A menina diz, se ele estivesse diante do rei, diante do profeta que está lá em Samaria, do Deus que usa Eliseu, ele seria curado da sua lepra. Tinha uma coisa que Deus estava trabalhando. Coloca bem aqui, pastor. Eu até pedi, mas você colocou e eu pedi para apagar. Lá em cima. Coloca assim os métodos de Deus. Isso. Sarada. Era uma menina que não levava. Deixou ela. Como é que ela vai falar de um Deus que ela está cativa numa terra? Como é que ela vai falar de um Deus que ela está oprimida por um povo estranho? Olha aqui. É porque, meus irmãos, a gente não entende os métodos de Deus. Eita, glória a Deus. Deus queria mostrar para Naamã que ele era Deus. E ele trabalha do jeito que ele, da maneira que ele. Lê aí o verso 1 de Reis. Reis. Mesmo capítulo, vai. Mesmo capítulo, né? Capítulo 5. Isso. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, Isso. era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Sim. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Para. Ei, quem era que dava? Quem era que usava? O Senhor. Quem era que fazia Naamã sobressair na guerra? O Senhor. Não eram os deuses, aí está no singular. Olha aí, qual é o versículo aí? Versículo 1. Eu? Por ele o Senhor. Por ele o Senhor. O Senhor. Ele dava livramento está aos aí. sírios. Natã e Jeová. Está aí, ó. Natã e Jeová. Aqui é o tetagrama. É o Javé. É o grande eu sou. Ele era quem dava livramento. Mas por que Deus fazia isso? Por que Deus dava vitória? O que vocês dizem aí? Vocês dois que são alunos. Aqui, é claro que é uma suposição que vocês vão dar. Por que esse homem, que era ímpio, era de uma nação que perseguia Israel, por que Deus usou ele com tantas vitórias? Por que Deus fez isso? Primeiro, Deus dava vitória à Síria contra Israel, porque Israel era para dar exemplo de fé e de lealdade a Deus, foi pelo caminho inverso. Então Deus usa os arameus como chicote para dar uma lição em Israel. O que você acha, pastor? Na sua concepção. É claro que aqui ninguém está testando conhecimento, mas a aula, o professor, ele não pode ser apenas... Olha aqui, professor, você não pode apenas ser um transmissor de conhecimento, colocar conhecimento na cabeça do aluno. Tem que criar o diálogo. Você tem que dialogar, tem que perguntar, você tem que confrontar. Você tem que apresentar novos horizontes. Por que Deus usou Naamã, fazendo com que ele mesmo fosse vitorioso contra o povo dele? Era para provar também, pastor, eu acredito que também para tirar essa impressão de Israel de que só eles tinham ligação com Deus, só eles eram vitoriosos porque só eles tinham a linhagem especial, o povo especial. Então Deus era parecido que obrigado a ser deles, legalmente deles. E como Deus é um Deus universal, ele dava vitória também aos sírios através de Naamã para provar que quem fosse fiel, quem fosse obediente, quem fosse dedicado a Deus, ele estaria com essas pessoas. Há um grande exegeta que diz isso, que Deus está usando aqui Naamã e vai levar ele a se arrepender dos seus pecados para mostrar para Israel que Deus trabalha no pior coração de um adversário daquele que é contra o povo dele. Como falou, Deus não é Deus só de Israel. Deus é Deus de quem se rende e que conhece que dele vem a vitória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Naamã vai ser um futuro adorador de Deus. Porque começou com a menina.
A menina manda ele a Eliseu, mas aí o endereço vai ser errado. O rei pega e diz assim: olha, majestade, ele vai para o rei dele da Síria: majestade, agora lá em casa tem uma menina que diz, esse Naamã, ele já tinha procurado medicina, ele já tinha procurado tudo, ninguém curava. Ele disse: olha, tem uma menina de Israel que eu trouxe cativa, mora lá em casa. Irmão, imagine agora, como foi que essa menina não passou a ser tratada? Depois que Naamã volta, imagine como é que essa menina vai ser tratada. Não é assim? Porque ela deu a palavra. Ela deu a palavra. E aí o Naamã vai até o rei dele. O rei disse: é majestade. Ora, o guerreiro dele, o poderoso dele, curado, era mais vitória. Pronto. E a menina é quem bota tudo. Aí ele diz assim: a menina me falou. Aí uma palavra de uma menina mexe com o comandante, mexe com a mulher do comandante e mexe com o rei. Aí é verdade. Eita, é bom Bíblia, meus irmãos. Aí o rei pega uma cartona: majestade, porque nesse período aí houve uma trégua e havia paz entre a Síria e Israel. Eles não estavam em guerra. Aí ele escreve uma carta: majestade, uma menina. Eita Deus, eita Deus. Oh, glória a Deus. Pastor, deixa eu fazer uma... o que levou, eu estava pensando aqui agora, o que levou Naamã, o que levou o rei, o que levou a mulher a dar crédito à voz dessa menina? Foi só Deus mesmo. Rapaz, eu estava analisando esse texto e vi o seguinte: primeiro, essa menina, ela talvez nunca tivesse tido contato físico presencial com Eliseu, mas ela ouvia falar dos milagres. Segundo, o próprio comandante, ele sabia que havia algo de misterioso da parte divina nesse povo que carregava a promessa. Então eu acredito que havia algo que chamou a atenção para levar credibilidade. Mas eu acredito, pastor Luiz, irmão César, que a credibilidade foi da confiança e da certeza que a menina abriu a boca e disse: se ele tivesse, entendeu? Se ele tivesse lá em Samaria. Eita, glória a Deus. Lê aí como é que ela disse: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela não tinha dúvidas. Ela disse: ele vai ficar curado. Aí o rei vai e dá tudo errado. Ele pega o endereço errado. Mas aqui eu estou falando do quê? Dos métodos de Deus. Vamos lá, vocês dois, eu estou falando do quê? A menina a menina falou com a patroa dela. A patroa fala com o Naamã, só mexendo com gente. Aí o Naamã corre e fala para o rei dele. Aí toda a corte escuta. Aí os soldados, tudo que ia acompanhar Naamã também, ele manda uma cartona para o rei de Israel. Interessante que quem obedece a Deus vai subir na escada. E quem desobedece, como Jonas, vai descendo vai na só escada. Descendo, é verdade. Começou da menina, foi até os grandão. Vai só subindo. Olha, irmãos, olha para cá. Tu tá filmando direito? Irmão, olha o ministério dessa menina. Olha com quanto coisa essa menina não mexeu. Às vezes você é teólogozão, é grandão, não mexe com nada. A meninazinha mexeu com tudinho. Aí o rei fez isso, endereço errado. Mandou para o rei de Israel e disse assim: olha, eu estou te mandando essa carta porque o meu general, o meu comandante, ele está doente. E uma das moças daí diz que aí você cura. Que tem um empregado seu, a linguagem é essa. Ele achava que Eliseu era empregado do rei, ele é empregado teu, e tudo que tu pedir para ele, ele faz. O rei pega a carta, porque o endereço foi errado, mas era Deus trabalhando. Ele rasga as vestes, ele grita, ele está procurando o quê? Para me pegar. Ele está procurando ocasião para quebrar a nossa aliança, a nossa paz, tirar a trégua. Diz que Apepe, um dos soberanos do Egito, ele se levantou contra Tebas, porque a 500 quilômetros, ele disse que ouvia os hipopótamos. Olha, onde é que se vai ouvir? Mas era só uma maneira dele criar uma guerra. Da mesma forma, o homem aqui achou que ele queria agora de novo invadir. Ele disse: olha,
como é que eu posso curar se eu não sou Deus? Como é que eu posso dar vida se eu não sou Deus? Ele quer romper a paz e quer me invadir. Aí a Bíblia diz que a história chegou aos ouvidos de Eliseu. Eita, meus irmãos. Vai. Pronto. A história da menina andou na cidade todinha. Isso, é a história espalhando. É porque a menina disse e o Naamã falou com o rei. E o rei está zangado porque o rei quer brigar. E aí pronto, aí Eliseu disse, não, ela falou certo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus ia preservar essa menina. Aleluia. Ela falou certo. Oh, irmão, é bom ser crente. Se o profeta Eliseu fosse um cabra safado, se o profeta Eliseu fosse um cabra que não tivesse vida no altar, ela ia falar? Não, ela não ia falar nunca, aleluia. Lê aí o verso 8 e o verso 9. Aleluia. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Pronto. Deixa ele vir a mim, olha para cá. Era para honrar a palavra da menina. Endereço errado. Quarto, vai a Eliseu. Deixa vir a mim. Pode mandar aqui. Manda, majestade. Deixa eu dizer uma coisa. Duas coisas é dita aí. Primeiro, diz que ele era um homem de Deus. E homem de Deus, irmão, um milagre acontece. Segundo, o próprio Eliseu diz, deixa ele vir aqui que ele vai saber que aqui tem profeta. Ou seja, aqui tem um homem que fala do Deus grande. Aqui tem um homem que fala do Deus vivo. O rei, quando pegou a carta, teve medo, rasgou as vestes. Mas quem tem Deus na vida, vence o medo. E a Bíblia diz em Mateus 28, 20, eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Então, ele foi até Eliseu. Foi até Eliseu. Só que quando chegou lá, vamos lá, do 9 em diante. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Isso. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Isso. E a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém... Lá vem um bichão, comandante, guerreiro, herói, homem de alto nível perante o rei. E até perante o rei de Israel. Aí quando dá fé, o Eliseu escuta a zoada dos cavalos, das tropas, comitiva, Naamã, e o pessoal, chegou. Aí pronto, aí Eliseu escutou. Ele ficou dentro de casa. Eita Deus. Eita que é bom ser homem de Deus. Tudo que eu prego aqui é da Bíblia. Ele ficou dentro de casa. Ele não saiu para dizer nem bom dia. Ele não saiu para dizer nem boa tarde. Ele mandou ainda, e para piorar, ele mandou um servo, a Bíblia nem diz quem era. Só disse assim, vai lá e manda ele se lavar no Jordão. Pastor Zé, por que Eliseu não saiu? Eliseu não saiu por 2 razões. Não é porque ele fosse mal educado, não é porque ele não fosse cortês, não é porque ele fosse um homem... porque às vezes a gente pensa isso, ele não era mal educado. Aqui você tem que analisar o contexto. Ele não saiu por 2 razões. Primeiro, para mostrar que o poder de Deus não precisa da presença do homem para operar milagres. Entenderam agora? Que hoje nós temos uma ideia. Se o homem de Deus vier aqui, se o homem de Deus sair, se o homem de Deus... Eliseu não saiu, só disse assim, vai lá e se banhe no Jordão. Quantas? 7 vezes. 7. Sabe qual foi a outra razão porque ele não saiu? Para mostrar que nem posição, nem dinheiro, nem homem grande traz impacto para um homem de Deus. Nem riqueza, nem posição. Naamã tinha essas 2 coisas. Vê como é que diz o verso 1. Grande homem diante do seu Senhor. Bichão grande, vai. E de muito respeito. Agora lê o 5. O 5. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Isso. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. 350 quilos de prata, você pode analisar isso depois, e 70 quilos de ouro. Era muito dinheiro ou não era? Era, levou. Eliseu saiu. Tem pastor aí que não pode ver um deputado.
Não pode ver um prefeito, não pode ver um grandão, porque ele sai atrás. O teu ministério, querido, é maior do que qualquer posição nesta terra. Porque você é homem de Deus. E homem de Deus não se vende, homem de Deus não se rebaixa, homem de Deus não anda adulando ninguém. Homem de Deus é educado, é sincero, é verdadeiro, mas ele sabe do seu chamado. Outra coisa, sabe por que tu não anda atrás de pedir favores para os homens? Porque se você é homem de Deus, profeta de Deus, você não compromete seu ministério, porque sabe que Deus é quem cuida de você. É ou não é? Quem cuida de você, quem sustenta você é Deus. Eliseu ficou dentro de casa. O Naamã vai ter uma reação. Vai lá. Vai ter uma reação. E disse Naamã: Isso. Seja assim, contudo desce a este teu servo uma carga da terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá. Qual? Estou lendo 17. Do 16. Ah, tá, o 16. 9 a 16, vai. 9 a 16. Porém, Naamã muito se indignou e se foi. Ele fez o quê? Se indignou. Olha, se você analisar aí essa palavra, indignar, katsaf no hebraico, ficar bravo, ficar irado, ficar zangado. Ele ficou zangado. Cabra desse, rapaz. Sabe que eu sou comandante? Cabra desse, ele não sabe que eu tenho tantas estrelas. Rapaz, negócio é sério. Orgulho é negócio sério. Tem gente aí que está doente, morrendo, mas é orgulhoso. Não é assim? Olha, ele não sabe que eu sou um general, um grande homem. Cabra mal educado, irresponsável. Ele nem saiu para me cumprimentar. Eu pensei que ele ia sair. Eita, meus irmãos. Vai lá, vai, prossegue. Dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Ele vai sair. Por-se-á em pé. Ele vai se colocar em pé. Invocará o nome do Senhor ele seu vai Deus. chamar o nome do Deus dele. Passará sua mão sobre. Olha para cá. Ele vai usar um exorcismo. Ele vai pegar e vai passar a mão, vai passar um azeite. Ele vai chamar uma maginha, uma mágicazinha. Ele vai fazer uma mágicazinha. E eu vou sair daqui curado. Olha, o Naamã tem um pensamento que muitos brasileiros têm. Do exorcismo, da exibição humana. Deus, quando quer operar, Ele cura sem a presença do homem. Deus. O Eliseu só fez dizer, se ele quisesse um milagre, pronto, ele ia fazer. Aí ele diz, vai lá e se banhe, vai lá, prossegue aí. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco? Abana, eu coloquei aqui o permanente, o rio que atravessava a cidade de Damasco. Vai, o outro. Farpar. Farpar, ligeiro, era um ligeiro córrego da região de Damasco, ok? Ele é identificado hoje modernamente como o Avage. Ele cresce no declive do monte Hermon e flui para o lago de Damasco. Era importante, vai. Não são melhores do que todas as águas de Israel? É lá, tem coisa melhor. Eu, um comandante, ele me botar numa lama. Ele me mandar eu ir banhar no Jordão, além de não sair, não me respeitar, ainda manda eu ir. Eu estou dizendo que tem os métodos de Deus. Só quem conhecia Deus era Naamã. Olha para cá. Deixa com Deus e não se entre, porque tem coisas que só Deus conhece o coração do homem. Às vezes até diz assim, fulano está sendo muito duro com ele, muito ríspido. Mas tem pessoas que só Deus conhece o coração dela. Sim ou não? Sim. Só Deus conhece, é por isso que Deus tem que pisar. É por isso que Deus tem que moer. É por isso que Deus tem que massacrar, amassar até prestar. E a gente vê pessoas na igreja, pastor, que vivem nessa situação, né? Todo o tempo sofrendo, todo o tempo penando. A gente fica, meu Deus, tem pena dela, mas a gente não sabe o que está no coração dela. Pronto. A gente, oh meu Deus, coitadinha da irmã, oh coitadinha do irmão. Às vezes é orgulhoso demais. É orgulhosa demais, prepotente demais. Por que fulano não cresce? É porque só Deus conhece. É por isso que eu estou te dizendo aqui, não entra nesse terreno não, porque só quem conhece coração é Deus. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as, e incorrigível, quem o conhece é. A Bíblia diz que Deus chamou Davi, porque Deus conhecia o coração de. Tem pessoas que só Deus conhece, aí Deus tem que pisar. Cada cura que Jesus fazia, para um ele dizia, vai. Para outro ele dizia, não, para aí. Eu vou colocar aqui um cuspe, fazer uma ceboseira, para deixar mais bem tratado.
E o Naamã, ele era orgulhoso, prepotente, vaidoso, autoconfiante. Aí Deus vai tratar com ele. Primeiro, vamos tirar o orgulho desse bichão. O profeta não dá as horas para ele, para mostrar que Deus não está ligando para o teu... Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Deus não está ligando para o teu dinheiro, Deus não está ligando para a tua posição, Deus não está ligando para o teu nome. Ei, irmãzinha, tu acha que é bonitinha, cabelinho toda arrumadinha, querendo ser na igreja? Olha para cá, Deus não está ligando para a tua beleza, Deus não está ligando para o teu cabelo. Às vezes você, ei, bichão da igreja, bichão, tu acha que é um bichão na igreja, tem um dinheirão, tem um carrãozão bonito, chega na igreja com um carrão bonito, pisando em todo mundo. Ó, Deus não está ligando para o teu dinheiro, Deus não está ligando para o teu carro, Deus não está ligando para a tua posição, Deus não está ligando para o teu diploma. Tu pode ter diploma até do inferno, Deus não está ligando. Entenderam? Deus quer saber de um coração quebrantado. Oh, glória a Deus. E o Naamã era tudo isso, porque Naamã não sabia que Deus era quem dava vitória. O texto não começa dizendo lá, agora Deus vai mostrar para ele quem era que estava por trás dele. Às vezes tu pensa que tu é grande, às vezes tu pensa que tu é importante, às vezes tu pensa que essa fama é tua, é Deus que está trabalhando. Não é assim? Aí pronto, Deus foi pisando nele, pisando. Aí o bichão, ele reagiu assim: tantos rios importantes lá na minha terra. E era verdade. E aí ele manda ir para o Jordão. Olha para cá, o rio Jordão tinha a sua importância. Josué capítulo 3, Mateus capítulo 3, João Batista batizava no... Mas olha para cá, as águas do Jordão não são milagrosas. Olha para cá, tu tá filmando direito, irmão? Tem irmão que vai lá para Israel. Tem, se batizar daqui. Vai se batizar. Vou me batizar. Olha, as águas do rio Jordão é como a água de qualquer rio que Deus fez na terra. Todos os rios que tem no mundo, quem foi que fez? Deus. Mas é porque passou a arca de Deus. A arca de Deus sem santificação não vale nada. É por isso que ela foi tomada. Tem gente que pensa, vai para Israel e bota uma água num gole, numa garrafa e traz. Estou bebendo aqui água do Jordão para me ficar curado da gastrite. Olha para cá, a água não tem poder nenhum. O Naamã vai receber a cura, não é por causa da água do Jordão. Ele vai receber a cura porque o homem de Deus deu a palavra, que ele precisava de 3 coisinhas. Diga aí comigo, vocês bem forte: fé, humildade, obediência. Qual eram as 3? Fé, humildade e obediência. Era Deus tratando ele. Bota aquele bichão para ir para a água do Jordão, se molhar. Não é do jeito que tu quer, do jeito que Deus quer. Não é assim? Pronto, ele caiu a primeira vez, segunda vez, pronto, porque ele fez isso aqui. Então você está vendo aqui o seguinte: ele reagiu dessa maneira, primeira vez, segunda vez, terceira vez, mas quando ele se levantou, na 7ª, a Bíblia diz que a sua pele era como a pele de uma criança. Carne de um menino. Eita, glória a Deus. Então eu estou falando aqui, olha, o Jordão não tem poder nenhum, irmão. O poder é que o Naamã obedeceu a palavra do homem de Deus, se sujeitou a ela, era Deus tratando, mas não tem. Olha para cá, não pense que o Jordão é sagrado, e nem pense também que o número 7 é um número que te dá autoridade para viver na igreja, criando campanha. 7 dias. Não tem essas campanhas? Tem. Como é que é? 7 dias do mergulho de Naamã. Nada a ver. O milagre não está nesse ocultismo, não está na numerologia. O milagre está na obediência, na fé e na humildade. É assim. Então eu coloco aqui os métodos de Deus. Já expliquei quem era Naamã, quem era a menina. Endereço errado. Quem tem compromisso com Deus não se impressiona e nem corre atrás de quem é grande. Pronto, Naamã era grande? Era. Eliseu ficou na mesma hora: majestade, eu não acredito o senhor na minha casa. Foi assim? Não. Ele nem saiu, porque eu já expliquei o propósito que ele não sai. Aí pronto, olha aqui, ó, tratando com Naamã. Deus estava fazendo o que com Naamã? Derrotando o orgulho dele. Derrotando o orgulho dele, a grandeza dele. Ele queria se amostrar. Não te entra não, irmão. Tem muito crente aí que Deus tem que pisar nele. Tem crente aí que Deus tem que acochar o parafuso, até ele dizer ai. Isso é verdade. É ou não é? Irmão, tem crente ruim. Tá filmando aí direito, irmão?
Tem crente ruim, tem crente que bota banca na igreja, bota banca em louvor, bota banca em velho, é todo antipático, não adora, nada agrada a ele. Deus vai pisar em tu, viu? Deus vai pisar em tu. Deus vai pisar, Deus vai te moer. Estou logo te avisando. E não se entre não, pode deixar. Pode deixar, é Deus tratando. Deus tirou o orgulho de Naamã, não tirou? Tirou. Pronto, aí lá vai. Para o milagre acontecer, olha aqui, é necessário isso aqui, vamos lá? Fé, obediência. Ele voltou buchinho. Cadê o generalzão? Cadê o grandão? Cadê o bichão? Porque tem irmão que quando tem alguém da elite, ele fica, olha meus irmãos, nós temos que saber proceder, porque tá o doutor fulano de tal, doutor velho cheio de pecado, que não quer saber de Deus, cheio do cão. Nós temos aqui dizer, Senhor, trata com ele. Não é assim? Ah, não, olha, cuidado, irmã, não grite alto, não dê glória a Deus alto aqui, porque tá a madame, esposa do fulano, madame véia cheia de pecado, madame véia cheia do diabo, que ela precisa se consertar com Deus. Sim ou não? E a igreja tem esses crentes, é assim. Aí lá vai, marcado em nome da fé, pronto. E aqui vem o presente de... Eita, eu já falei o valor. Quando Naamã saiu das águas, curado, ele disse, eita, esse homem é homem de Deus. Esse homem é como a menina disse, eu vou lá na casa dele. Aí é pronto, aí o Eliseu recebeu. Vai lá, como é que ele faz? Eita glória! Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Que tomes uma? Bênção do teu olha servo. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Escrevi bem aqui, tem entre parênteses aqui, ó. Berahá. Olha aqui, ó. Berahá. Presente. Mas no texto original não é presente. No texto original é uma bênção. Olha aqui, o que é bênção? As coisas materiais são bênção ou não são? São bênção. Mas quando é dado com um propósito ilícito, se torna o quê? Maldição. Estão entendendo agora? Então, o Naamã chega e ele quer dar uma bênção. Mas por que Eliseu não recebeu? Eita, irmão, se fosse hoje, quem é que rejeita, meus irmãos? Tanto ouro e tanta prata. Hoje, se os pregadores estão tudo é doido por dinheiro, me dá, se tu tiver fé, bota aqui. E o Eliseu, lê aí o que ele disse. Eita, glória a Deus. Porém ele disse, vive o Senhor, oh, aleluia, em cuja presença estou, oh, glória a Deus, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Era uma bênção, mas sabe por que Eliseu não quis? Para não dar nenhuma ideia, um pensamentinho de Naamã, que ele tinha comprado a bênção de Deus. Uma troca. Naamã tinha que entender que a cura que Deus fez foi sem interesse nenhum. Não havia pagamento, porque Deus não quer pagamento de cura. Olha para cá. Deus não quer que ninguém pague ele para receber nada. Olha para cá, meu irmão. Se o pregador disser para você que você tem que dar isso, tem que dar aquilo para Deus operar, é mentira dele. Deus, ele cura porque a graça dele é maravilhosa. Porque ele é bom. Deus cura, sabe por quê? Porque ele é bondoso. E quando ele te dá sem interesse. Lê aí, pastor, Salmo 50. Eita, glória a Deus. Se não me foge a memória, é o Salmo 50. Vê aí o 10, 12. Como é que diz? Porque todo é meu, é o animal da selva. Isso, vai. E as alimárias sobre milhares de montanhas. Isso. Conheço todas as aves dos montes. Isso. E minhas são todas as feras do campo. Pronto, vai. Se eu tivesse fome, não tu diria. Eu estou te pedindo comida? Vai. Pois meu é o mundo e a sua plenitude. Eu estou te pedindo dinheiro, eu estou te pedindo sacrifício, eu estou te pedindo isso. Tudo é meu. Tudo é meu. Como é que diz mais? Comerei eu carne de touros? Eu vou comer carne de touro? Ou beberei sangue de bodes? Eu vou beber sangue de bode? Oferece a Deus sacrifício de louvor. Glória a Deus. E paga ao Altíssimo os teus votos. Olha para cá. Se Deus te abençoou, se Deus te curou,
se Deus te deu uma libertação, se Ele levantou alguém na tua família, só agradeça a Ele, glorifique a Ele com amor e de todo o coração. Deus não quer pagamento, o pagamento dele é a tua glória, é você nunca se esquecer dos benefícios do Senhor. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu coloquei aqui o seguinte, é lamentável, olhe para cá, muitos homens, pastores, pregadores, sabem que o Brasil é um país que foi colonizado com certas crenças, acredita em muitas coisas, e tem gente que está vulnerável, além de ter essa fragilidade mental, essa crença histórica, aí eles abusam dessa fragilidade do povo, da mente fraca do povo, de uma fé distorcida, e começa a colocar um tipo de pregação, dizendo, venha para cá, coloque no altar, coloque a oferta aqui, Deus vai operar daqui a tantos dias, abusando da fragilidade do povo, e fazendo do nome de Deus e de Jesus Cristo o quê? Mercado da fé. Mercado da fé. Quantos não estão ganhando dinheiro com o nome de Jesus? Quantos não estão se tornando famosos com o nome de Jesus, sendo curandeiros? E tu, meu irmão, olha para cá, eu estou aqui como profeta de Deus para alertar o Brasil. Deus não cobra nada para operar milagres. Quem cobra é instrumento de Satanás. E Jesus disse em Mateus 10, pode ler aí, pastor, de graça recebeste e de graça dai. 8, 9, vê aí rapidinho. Como é que diz? 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Pronto, se Deus deu, tu não é dono de nada, olha para cá, pregador não é dono de cura, pregador não é dono de milagre, pregador não é dono de fé, quem dá é Deus. De graça recebeste? De graça dai. Pronto, está aí. Não vamos fazer mercado da fé não, olha irmão, nem abusar. Às vezes tem irmão que chega, aí pronto, ô pastor, um dia desse uma irmã entrou aqui, ô pastor, é porque o senhor orou ali, ô pastor, e meu filho é abençoado, eu quero lhe dar isso aqui, eu disse, não irmã, não precisa não, minha santa. Olha, o Senhor fez esse milagre em você, glorifique a Deus. Se você quiser fazer uma doação para eu fazer para um necessitado, para um carente, tudo bem, mas eu não preciso. Vocês estão entendendo? Não vão abusar do povo não, irmão. O povo, além do povo do Brasil não gostar de estudar, nem estudar o secular e nem a Bíblia, a mente é vulnerável, acredita em qualquer coisa. É muito fácil um pregador chegar na igreja e dizer, eu estou vendo Deus aqui, todo mundo na mesma hora, eu estou vendo um anjo bem aqui. Profeta, olha para cá, profeta que não trabalha, eu tenho que dizer a verdade, Deus está filmando direito, irmão, vem para cá, vem para cá, vem para cá, profeta que não trabalha, preguiçoso, manda ele trabalhar, a irmãzinha fica dentro de casa, ele fica, sustentando ele, o bichão comendo e dormindo o dia todo, dizendo que é profeta, e a irmã empurrando suco e carne na barriga dele, manda ele trabalhar, santa. Um homem de Deus não faz isso. Um homem de Deus não abusa da mente fraca das pessoas. Tem deles que é o seguinte, sabe que esse país nosso é dominado por essa cultura, aí eles impõem medo. Se você não der a mão do Eterno, vai pesar sobre ti. Uma doença, um câncer, vai te matar. Deus não trabalha assim. Olha o método de Deus. Deus quer abençoar. Se a minha Bíblia diz em Ezequiel que Deus não deseja a morte do pior ímpio, então, para que eu vou amaldiçoar a pessoa? E aí eu abuso, e o mercado da fé está grande. Hoje as pessoas não pregam mais, e é lamentável, a igreja não gosta. Tem muitos crentes hoje que não gostam do pastor sentar, como nós estamos fazendo aqui, mexe um versículo aqui, mexe a Bíblia, isso aqui é para a tua salvação. Olhe para cá, o médico para curar a tua doença, o remédio é amargo. Ele tem que operar, você para entrar no céu e para ter santidade, não é no oba não, é na palavra. É na palavra. Então está aqui, vamos deixar esse mercado da fé. Deus cura do jeito que Ele quer, sim ou não? Sim. Sem a presença do homem, com a presença do homem, Ele é Deus. Está aqui. Por que Eliseu não quis nada? Porque o mais importante para Eliseu era a prata? O mais importante para Eliseu era o ouro? O que era o mais importante para Eliseu? A glória de Deus na sua vida e a honra do seu ministério. O que é mais importante para você, pastor? É o ministério de glamour? É o ministério apenas de fama humana? Ou é o ministério cheio da presença de Deus?
É ter ouro, é ter fama ou é um ministério com humildade? Lê aí 3:6 de Atos. Eita glória a Deus. Eita glória a Deus. Eita glória a Deus. 3:6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pronto, muitos teólogos confundem, até historiadores da Bíblia. Uns dizem que foi Tomás de Aquino, outros dizem que foi Santo Agostinho, aí outros vão lá. Mas eu não sei quem foi que disse, eu sei que a frase é boa. Ele disse que na construção da Santa Sé, o Papa estava contando dinheiro, e aí disse que esse teólogo foi entrando, um dos pais da igreja. Aí o Papa disse: olha, nós agora não precisamos dizer como Pedro, não tenho prata e nem ouro. Aí disse que o pai da igreja lá, o teólogo, respondeu: é verdade, mas tu também não pode dizer levanta e anda, porque tem muitos aí que só tem a prata, mas não tem um levanta e anda. Teu ministério é mais importante do que dinheiro, teu ministério é mais importante do que glória humana, teu ministério é mais importante do que aplausos. Eu prego aqui, tem irmão, eu prego aqui: ah, pastor, não gostei. Problema seu, eu estou pregando a Bíblia. Meu ministério não é medido pelo que tu gosta ou que tu não gosta. Meu ministério é medido pela palavra verdadeira que eu estou pregando. Eu estou pregando na igreja, se os crentes glorificar a Deus, amém. Se não glorificar, eu vou embora. Termina a mensagem e pronto. Meu ministério não é para agradar crente. Meu ministério não é para agradar público. Meu ministério é para que tu seja salvo, santo, crente. Tem pregador que fica bajulando, né? Não, o homem de Deus prega a palavra e pronto. Pronto, e aqui olha: fama, poder, orgulho, presente. O que tira a autoridade profética? Sabe o que é que tira a autoridade profética? É quando a igreja começa a notar que o pastor dela é um bajuladorzinho, é um aduladorzinho, é um pidãozinho. É um pidãozinho, tudo ele anda pedindo. Olha, irmão, vou orar aqui em nome de Jesus, mas depois dessa oração eu quero que você também abençoe aqui o profeta. Abençoe aqui o profeta. Homem de Deus não anda nessas molecagens, meus irmãos. Homem de Deus vive a vidinha dele, tranquila, sincera. Trabalha e Deus sustenta, sim ou não? Isso aqui tira a autoridade profética. Tira a sua autoridade profética. E aqui, abusando do povo. Então tem muitos que estão abusando dessa fragilidade da mente. E por fim, vamos falar do Naamã. Depois que o milagre acontece, o Naamã diz assim: eu não acredito. Eu não acredito. Aí, pastor, pode ler aí? A gente finaliza aqui, do 20 a 27. Rapidinho, vamos lá. Então Geazim, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazim em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: vai. Ser servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-la sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando... Tá bom, olha para cá. Eliseu era homem de Deus ou não era? Era. Mas Geazi era profeta também ou não era? Só que era um cara sem caráter. Às vezes tem muita gente que está andando com a gente sem caráter. Esse homem vai cometer dois grandes erros. Primeiro erro dele, ele vai tentar manchar o ministério de Eliseu. Porque se Eliseu deixou a primeira impressão de que não queria nada, ele volta lá e mente em nome do profeta, dizendo que Eliseu tinha mandado lá, comprometendo o testemunho de quem? De Eliseu. Aqui está na Bíblia para mostrar para você, olha para cá, que no nosso meio tem gente que diz que é crente, que é profeta, mas está maculando o evangelho pela ambição. Geazi era ambicioso, cara sem caráter, avarento, presunçoso, falso. Aí tem gente que fica com pena dele. Quando ele volta, Eliseu pergunta: onde é que tu estava? Ele disse: não, eu tinha ido bem ali. Tu não saiu? Não, tá aqui. Ele diz: a lepra de Naamã vai cair sobre ti. Ou seja, Naamã tinha mais caráter do que Geazi. Naamã honrava o senhor dele. Naamã era sincero. E Geazi não honrou o senhor dele, que era Eliseu. Cara sem caráter. Há muitos que vão ficar leprosos. Preste bem atenção. Ele escondeu lá na tenda o dinheiro para depois comprar boi, comprar
Não é assim que ele diz? Eliseu, o verso. Para tomares... Depositou na casa e despediu aqueles homens. Isso, despediu os homens. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. É o finalzinho. O verso final. Quando é que ele voltou-se comprar oliva. Aqui, era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais. Para tomares prata, tomares vestes e olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Sabe o que ele diz? Eu estou trabalhando aqui com Eliseu, não vi Eliseu com boi, eu não vejo Eliseu com olivais, eu não vejo Eliseu enricando, eu não vou ficar nessa não. Eu quero enricar, eu quero comprar fazenda, eu quero comprar boi, eu quero ter palácios, eu não posso morrer pobre, pastor pobre. Aí o Eliseu diz, pronto, tudo bem, esse negocinho que tu pegou pensando que tu vai comprar boi, olivais, que tu vai comprar ovelha, que tu vai... Pronto! O dinheiro de Naamã era amaldiçoado, era praticado para os ídolos, a mesma lepra que estava nele, agora pega em tu. Seja sincero, há muitas coisas que vão te deixar leproso, se você não for fiel ao Senhor. Medite nisso, que Deus te abençoe para sempre. Amém. Pastor Luiz, orando a Deus. Bendito Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome mais uma vez, ó Pai, pela Tua poderosa palavra falada aos nossos corações. Neste momento, Deus eterno, entra com providência nesta casa, nesta família, neste internauta, meu Deus, que nos assiste agora, sarando, meu Deus, a ferida do coração, sarando, meu Deus, a ferida da alma, meu Deus eterno, mas pela Tua vontade também, sara a ferida material, sara a ferida física, meu Deus, porque o Teu servo pregou, nós cremos e a Tua palavra diz que Tu és Deus que cura, que tem todo o poder nos céus e na terra. Faz a Tua vontade em nossa vida, salva vidas, ó Pai, restaura-nos pelo Teu poder, nos dê uma boa noite de paz, de comunhão contigo, e em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, amém.